A briga pelo título É isso que eu envolve tô que dizendo, times? Então, envolve que times? Bicho, até que deu uma Perfeito. derrapada e o que o catagrama, o Bahia tá lá. Até que o Bahia vá para areia, entrou areia no pneu, caiu o que o Catayama. Meu irmão, o Bahia Eu tá acho na assim, briga. a gente Os sendo 4 primeiros ali, né? é porque eu acho assim, eu acho que Para mim o Cruzeiro tá. Por isso que eu tô falando. O Cruzeiro nesse momento tá. Também. eu acho que a gente ainda coloca Flamengo e Palmeiras de fato como os principais, né? Porque eles que dominaram aí os últimos anos. Mas vai ter a Libertadores também, os caras vão dividir Libertadores e Copa do Brasil, os caras vão dividir. Mas O Palmeiras também vem forte na janela. Felipe Anderson, Maurício. O fato do Botafogo, que eu acho que esse ano está bem melhor do que o ano passado, assim, as contas foram bem melhores do Botafogo desse ano. O Bahia, e aí o Bahia, é porque assim, o Bahia, ele, às vezes, ele tá naquela onda muito boa, né? Que as coisas estão conseguindo realmente funcionar. O Estupinian, vários jogadores estão Mas, Minhoca, veja só. O Bahia vai em Criciúma, reage um 2-0 e empata, traz um ponto. O Botafogo vai lá e perde. Aí o Bahia que tá na onda boa e o Botafogo é assim. O Bahia está melhor que o Botafogo. Eu ainda acho que o Botafogo tem um elenco melhor do que o Bahia. Eu ainda acho que o Botafogo tem um elenco melhor. O que eu tô dizendo é. Tem uma janela forte também de Botafogo. É porque assim, aí, né? para falar em time. Na janela do Bahia a gente não faz a menor ideia como que o Bahia vai fazer nessa janela. Por isso que veja só. O Bahia falava em não fazer janela, né? Não falava tendo essa situação. Mas agora, exatamente. Aí o time é líder do campeonato. Aí vai dizer, vai ignorar. Eu sempre defendi essa tecla. Eu acho que um ponto que o Bahia tem como principal ponto aí é Rogério Ceni no comando, que conhece muito bem esse cenário aí. E aí eu acho que é aí onde vai entrar isso que o Fred mencionou. Que é, se a gente quiser fazer história, o momento é agora para liberar. E a campanha é o argumento, porra. A campanha chega só mesmo. Veja só. Se o objetivo do Grupo City é o quê? É fazer uma graça aqui? Tá mais fácil, dá para fazer agora. Assim, não precisa esperar 10 anos, não. Se quiser, assim, tem o dia, até porque tem uma coisa para ver. Tá? E fazer história não é nem necessariamente só ganhar o título, no caso do Bahia. É assim, é orbitar essa região que é uma região de Libertadores até o final do campeonato. E se orbitar em algum momento, vai disputar isso. Não, a janela de oportunidade está aberta para o Bahia. Tá aberta. Porque você tem um campeonato em que concorrentes ali, a Libertadores, eu até comentei ontem no programa, concorrentes naturais como um Grêmio e Inter, por exemplo, estão sofrendo bastante ali com a questão de não estarem jogando no Rio Grande do Sul. O Grêmio está totalmente fora dessa briga. O Bahia, além de ter uma boa pontuação, está jogando bem, então não dá para negligenciar, né? Porque não é todo ano, assim, por mais que o Bahia agora esteja no novo patamar, mas ninguém garante que ano que vem vai ter uma oportunidade como essa. Não dá para deixar passar batido, né? Então, eu falo muito da janela porque Botafogo, Palmeiras, o Cruzeiro já está com contratações confirmadas, né? O Botafogo tem Alain, por exemplo, se fala em Thiago Almada, que jogou a última Copa do Mundo, por exemplo. Sim, no Bahia a gente não vê especulações fortes ainda, né? Tem Iago Borducci, mas não vê ainda nada muito certo ainda sobre contratações, fora isso. E tem um ponto, Arthur, que assim, que é por isso que eu pondero mais, por isso que eu ainda coloco Flamengo e Palmeiras, de fato, a disputa real pelo título. Porque são equipes que são habituadas, reta final, de não deixar escapar. A gente viu o caso do Botafogo do ano passado, que era uma boa equipe, mas quando teve ali... E isso é... Eu ainda não sei como o Bahia vai lidar com uma sequência de 3 jogos sem ganhar. O Bahia teve uma derrota, já deu a resposta. Lembra o caso do Vitória do ano passado. O Vitória teve ali um momento, mas já deu resposta rapidamente. O Bahia vai ter que sustentar isso até o final do campeonato. É por isso que eu não consigo dizer o Bahia vai brigar por título. Título. Se fosse para falar agora assim, Libertadores, Minhoca, Bahia vai brigar para Libertadores até o final do campeonato. Título, eu acho que vai precisar sustentar isso por 2/3 do campeonato. 2/3 do campeonato. Não, eu concordo 100%, mas eu concordo também com o que Fred e Cássio falaram, que assim, enquanto o Bahia estiver dando resposta, não dá pra gente ignorar, né? Tipo, porque o Bahia não tá por acaso ali. Porque o recorte ele tá jogando pra isso, né? Mas esse recorte agora já é quase 1/3 do campeonato, pô. Assim, o não, time é 100% dentro de casa, jogando sempre bem dentro de casa, ou quase sempre bem dentro de casa, não sendo uma presa fácil fora de casa. Pra mim tem um ponto mais forte até do que as 12 rodadas, Cássio. Um time com um elenco forte, uma capacidade de investimento, que existe tanta gente. O discurso era que não vai trazer, mas veja só, poderia ser o discurso de um liso dizendo isso. Não vou trazer, tá liso, porra. Vai trazer o quê? Nem que quisesse. Nesse caso, era o discurso de alguém com recurso para trazer,
e de repente achando que o elenco dá. Nesse momento, não vou trazer, mas aí de repente o Rogério disse, não, meu irmão, bora abrir a porta da Caverna do Dragão, bora aproveitar para fazer uma campanha sólida. Então a chance para mim, eu desconsidero a chance do Bahia não trazer um ou dois reforços assim interessantes nessa janela. Eu não acredito que isso vai acontecer. Vai passar a janela, o Bahia vai trazer um reserva para a lateral direita, mais um. Duvido. Eu tomara tenho que um ponto seja, do Bahia. Espero realmente que não aconteça. Porque se acontecer, é um vacilo muito grande, porque daqui a pouco perde um jogador, machuca, ficaria uma lamentação muito grande da oportunidade perdida. Tem um ponto, só um segundo, parceiro, bem rapidinho, só para não ficar distante. Tem um ponto do Bahia que eu valorizo muito, para além de estar ali nas 12 rodadas, são os jogos em que o time provou consistência na maior Isso, fez ponto boas partidas de em vários exigência. jogos pesados. Atlético Mineiro, Atlético ali completo ainda, abre 1-0, Bahia resiliente, fica no jogo, vai lá e consegue empate. Flamengo no Maracanã, jogo disputadíssimo. Botafogo, tá? Fez 1-0, Botafogo veio para cima, merecia até a vitória o Botafogo naquela partida, mas o Bahia vai ficando no jogo, vence o jogo. Essas últimas partidas agora tiveram as expulsões que acabaram abrindo o caminho, os 2 jogos em casa, mas é aquilo, você sempre tem um pilar erguido no Bahia dentro das partidas. Tá 1-1, perde um jogador, o adversário, você tem confiança que vai chegar no resultado. Tem sido uma prova muito clara, muito consistente esse ano. Tá 100% em casa, não é isso? Tá 100% em casa. Alguém me corrija se estiver errado? Tá 100%, né? Olha aí, pô. Tá 100%, 6 jogos, 6 vitórias. Porque quando eu falo... Pode seguir, Pacini. A tabela aí, né? Salvo engano, só ele e o Cruzeiro estão 100%. Só que o Cruzeiro tem um jogo a menos em casa. Mas é só os pontos divididos, né? Aqui não tem a classificação por mando, né? Aqui tem onde você conseguiu seus pontos. Tem na classificação, Fred. Eu acho que na classificação tem, não? Do ano passado tinha, desse ano não tem Do ano passado ainda não tem. Ainda está faltando. Deixa Pedro voltar da China. Segundo o Celso, não vão deixar Pedro voltar da China. É isso. Eu acho, inclusive, queria fazer um comentário rápido do que Pedro poderia estar participando, porque, inclusive, na China, o horário para participar da live é melhor do que no Brasil, que agora lá deve ser o quê? 1 da manhã aqui, agora lá é o quê? Meio-dia. Meio-dia. Dá para participar, velho. Melhor tá comendo, do que 1 da manhã. Tá comendo um pezinho de galinha que vem dentro do saquinho. Meu irmão, um amigo nosso foi pra China, voltou, um pezinho de galinha dentro do saquinho. 6 jogos, 6 vitórias. Isso. Ganhou do Fluminense, ganhou do Grêmio, ganhou do Bragantino, ganhou do Fortaleza, ganhou do Cruzeiro e ganhou do Cruzeiro Vasco. E Vasco. O jogo do Fortaleza mesmo, Fortaleza jogou uma partidaça contra o Bahia. Né? E o Bahia ganha o jogo. Pacini. A minha opinião é parecida com a de Minhoca. Eu vejo o Flamengo como favorito. Se tivesse que cravar um favorito, é o Flamengo. Porque o Flamengo já tem um elenco pronto. E agora mesmo, com todos os 5 desfalques da Copa América, o Flamengo assumiu a liderança e segue se mostrando ali na briga. Então, para mim, o Flamengo é o favorito. Ainda mais para o Tite também, um técnico experiente com essa competição, nasceu para pontos corridos. Eu boto na segunda prateleira o Palmeiras, sozinho também, porque por mais que o Palmeiras, né, já venha de anos sendo campeão e seja um time de chegada, vai ter essa mudança, né, saída de Hendrick, saída de Estevão, e a chegada de outros reforços, vão ter que se adaptar e tudo mais. Então, vejo o Flamengo com uma leve vantagem, né, em relação ao Palmeiras. E é uma prateleira abaixo desses dois. Para mim, a gente tem Botafogo e Bahia. Eu acho que cabe uma discussão se Botafogo e Bahia estão numa mesma prateleira, ou em prateleiras diferentes, porque o Bahia ainda tem algumas deficiências no elenco, que eu enxergo assim. Eu acho que jogadores... O nível que o Bahia está hoje na competição, né, brigando por G4, tem jogadores ali que não condizem com isso. Marcos Felipe, Canu, enfim. E são jogadores que podem, no momento decisivo, acabar atrapalhando o Bahia. A gente viu esse time tendo momentos bons no campeonato até agora e esses jogadores indo na onda e tudo mais, mas se o Bahia tiver uma sequência ruim, como teve o Botafogo no passado,
não sei como responderiam. Eu sei como o Canu responderia, pelo menos, porque Canu passou muito tempo aqui no Botafogo e eu sei que ele não responde bem em momentos de adversidade. E ao mesmo tempo o Botafogo, tendo a chegada de reforço na janela, né, não deve perder ninguém importante, deve emprestar alguns jogadores e tudo mais, mas chegada de Almada, que vai ser um baita reforço, o Alan, que vai ser um baita reforço, Igor Jesus, o substituto para Tiquinho, né? Hoje, quando o Botafogo perde Tiquinho, tem que improvisar alguém ali. E, enfim, outros jogadores já sendo negociando também, o zagueiro titular do Canadá agora na Copa América, e outros reforços mais que pode estar trazendo. A Libertadores, acho que vai pesar um pouco nisso. A gente tem Botafogo e Palmeiras, né, um confronto de Libertadores, onde um já vai sair. Então vai ter mais tempo para focar no brasileiro, de fato. Mas hoje, se eu tivesse que cravar um favorito, eu diria o Flamengo. E aí diria que o Palmeiras seria o principal concorrente. E Botafogo e Bahia brigando por fora. O Cruzeiro, eu acho que... Eu não boto o Cruzeiro nessa briga. Eu acho que o Cruzeiro, por mais que esteja num viés de excedência legal, eu acho que o Cruzeiro vai brigar ali por G6, enfim. Acho que essa boa... O Cruzeiro não era um time para ficar lá embaixo, mas para mim também não é um time para brigar lá em cima. Acho que ele vai entrar numa onda de se normalizar daqui a pouco. Eu jogar bem, pô. Fez uma partida, boa movimentação contra o Atlético Paranaense. Assim, vai se reforçar, é chato. É o Cruzeiro, porra. Não é... Mas uma notícia pouco antes de entrar aqui, rapidinho, Minhoca, que o Cruzeiro estava oferecendo para o Michael o mesmo salário que ele colocou para Dudu, que é 2,5 milhões de reais. Eu vi a notícia assim. É muito dinheiro, meu amigo. Eu entendo essa lógica, assim, claro. Essa SAF é SAF, fonte 70, viu? Letra grande. Mas é porque, assim, ano passado, e aí o Fred pode voltar até de novo para aquela outra tela, o Botafogo tinha 30 pontos nesse momento. E a gente teve que mudar o discurso do Botafogo. Assim, a partir de agora já é briga para título. Não, a gente dizia que se perdesse o campeonato seria uma tragédia. E foi mas aí dizia isso, a partir de agora, eu lembro exatamente já que você falou, a partir de agora, com a pontuação do Botafogo, perder o campeonato é tragédia. Passinho, você está liberado desse assunto. Se quiser tomar uma água enquanto o pessoal fala sobre o Campeonato Brasileiro 2023. Eu tô falando isso porque equipes que não têm muito costume. Quando eu digo isso se o Fluminense não tivesse na situação de agora, estivesse nessa parte de cima, a gente está dizendo assim, o Fluminense esse ano pode brigar pelo título, pelos jogadores que tem e tudo mais. O que eu estou dizendo é que o Bahia, nesse contexto, ele só não pode desandar, por isso que eu peguei o caso do Botafogo. A gente ainda não viu, e acontece com todas as equipes. O Palmeiras, ano passado, teve uma sequência de, se eu não me engano, 4 derrotas consecutivas. O Flamengo também teve uma sequência muito negativa. O campeonato, às vezes, dá essa margem. É como você responde. É como é que o Bahia vai saber lidar numa sequência negativa, que ainda não teve. Então, por mais que tenha sido um terço do campeonato, brigar na parte de cima é você sustentar, porque eu lembro demais quando o Fortaleza, em 2021, ganha do Palmeiras lá no Allianz Parque, e aí foi me perguntado isso, eu acho que foi até aqui. Minhoca, o Fortaleza vai brigar para título? Eu falei, não vai. O Fortaleza, ele tá brigando realmente para garantir uma vaga da Libertadores, o que já é surpreendente. É muito difícil você brigar nessa parte de cima. É muito difícil. Para título, tô falando para título. Porque você tem que pensar... Como é? Não, assim, um time que ainda não tem lastro para isso, como não tinha o Botafogo ano passado. Eu brinco aqui questão do Botafogo e tal, mas, de fato, você só vai ganhar quando você tem chegada, quando você vai tentando e tudo bem, é assim. O Bahia, além de ser um clube que não tem esse lastro natural, né, e deve começar a ter agora, tem um elenco que também não tem, assim, por mais que tenha algumas peças que Everton Ribeiro é um cara experientíssimo, muito acostumado a vencer. Mas, desculpa, assim, Canu, Vitor Cuesta, são personificações da derrota dentro do futebol. São jogadores que, assim, têm muita dificuldade em lidar com momentos assim. Marcos Felipe é outro, são jogadores que não são acostumados com isso. E reta final, Pacini, essas equipes, Palmeiras, Flamengo, meu amigo, é uma sequência pesada. Assim, são clubes que sustentam, sabe? Faltam 4 rodadas. Os caras ganham 3, pô. Mas o Bahia vem sustentando muito bem. Eu sei que tá no começo, mas é o que eu falei. Atlético Mineiro, Flamengo. Esse jogo aqui é o jogo chave. Ganhou, empatou.
A sustentação tem sido muito boa até aqui. Você olha a tabela até o fim do turno, a tabela talvez seja que tem a melhor tabela. Sim. Porque assim, a gente vai ter de novo o Bahia, porque assim, a gente chegou a citar, o Bahia foi muito bem no começo, que era a sequência mais pesada. Essa sequência pesada vai acontecer de novo quando começar o retorno. E é como o Bahia vai... Por isso que assim, vai mudar o panorama, né? Que é, o Bahia vai trazer quem? Porque ano passado o Botafogo... Mas é pesada para os outros também, pô. Eu sei, vai pegar o Bahia, de repente, enfrentar o Bahia vice-líder do campeonato. O Bahia terceiro lugar do campeonato. É porque, na verdade, o campeonato não é só os pontos que você faz. É a maneira como você administra até o seu sucesso no momento. Como você, às vezes, lida com... O Botafogo não soube lidar ano passado. E é natural que aconteça isso, porque a expectativa é alta, e aí basta que aconteçam 3 tropeços, esse torcedor que está animado agora, do Bahia, ele passa a... Começou a inventar. Começou a trazer um jogador que acabou com o clima, porque o Diego Costa, no passado, chega no Botafogo, né? Da maneira como se perde, entendeu? O principal jogador, que no caso do ano passado era o Tiquinho, se torna um jogador mais perseguido, entendeu? São contextos que a gente não pode, para um campeonato tão longo, não imaginar que o Bahia possa passar. O Bahia pode ser o Leicester, que não vai para frente. E conseguiu sustentar. Eu só estou dizendo que, para um clube como o Bahia, que está no seu segundo ano de SAF, ele tem esse potencial, mas para sustentar, você tem que aguentar ali 2 terços do campeonato. Mas aí é preciso lembrar manter ainda. Que quando a gente fala assim, que o Bahia, que está no seu segundo ano de SAF, é deixar muito claro que a SAF do Bahia é muito diferente de todas as outras SAFs, como a gente sempre falou. Né? O Bahia não está no segundo ano de SAF. O Bahia está no segundo ano com o Grupo City. Acho muito importante frisar isso, porque fica parecendo que é o mesmo balaio. Não é, e está muito claro que não é o mesmo balaio. É só ver como foi a SAF do Vasco, a SAF do Coritiba, que chegou com dinheiro, mas não chegou com tanto know-how. A do Bahia chegou com muito know-how. Assim, e isso, a aplicação é muito mais rápida. Todas as outras podem dar certo naturalmente ainda, mas talvez com um pouco mais de tempo. A do próprio Botafogo já tinha um pouco de know-how, já era um grupo, já era um grupo de clubes também. Mas a do Bahia, a gente até falava aqui, que acho que se falou pouco disso, porque era o Bahia. Porque se tivesse sido o Botafogo que tivesse fechado com o Grupo City, teria sido muito mais debatido nacionalmente, com o mesmo volume de investimentos que foi fechado com o Bahia, tá? 1,5 bilhão, 400 milhões para isso, 300 para aquilo, não sei quanto para infraestrutura, não sei quanto para contratação. Eu discordo de você. Hã? Eu discordo. Mas eu acho que teria sido muito, muito mais. Muito mais. Mas pode discordar, mas é a impressão, acho que se falou pouco. Acho que se falou pouco do maior grupo de futebol do mundo chegando no Bahia. Eu ia entrar nesse assunto, só um segundinho, assim, eu ia entrar nesse assunto que ele acabou surgindo. E vou até, já que Passinho discordou, vou até frisar, vou até enfatizar. Se tivesse sido Botafogo, o Grupo City teria se falado mais, não, vou até enfatizar, muito mais. Para deixar muito bem claro mais. Que eu acho que teria que falado muito mais, não é pouco, não. Eu vou deixar meu relato sobre isso, Passinho, aí você traz seu comentário, que é o seguinte, eu ia trazer esse relato. Eu não assisti o jogo ontem, não assisti a rodada de ontem, né? Estava no torneio, no evento. E quando eu peguei o celular, terminei de jogar, peguei o celular para ver os placares, né? Que estavam acontecendo. E aí eu estava sentado numa mesa com outras pessoas que acompanham o futebol, né? Obviamente menos que eu, talvez outros até não. E eu falei, meu amigo, estava 1-1 ainda o jogo do Bahia. Se o Bahia fizer um gol aqui, o Bahia vai encostar no Flamengo na liderança, tá chegando forte, não sei o quê. Me surpreendeu a mesa desconhecer o Grupo City no Bahia. Eu repito, não é uma mesa de pessoas que acompanham o futebol como a gente acompanha. Quando eu falo a gente, é quem está aqui e quem está no chat. Pô. Vocês estão vendo um programa de futebol 1h20 da manhã. Né? Isso é um acompanhamento aprofundado do futebol. Mas me surpreendeu, no Recife, o Bahia jogando na Copa do Nordeste, sendo um clube. Porque o primeiro comentário que me chamou a atenção foi assim, o primeiro que eu vi, um amigo falou, não, mas veja só, foi logo comparar com o Sport subir ano que vem, começa... Eu disse, não, só um ponto. O dinheiro é infinito. Tá? Assim, não é subir ano que vem a cota, o dinheiro de Pedro Lima, não é isso, é uma conta. E me surpreendeu isso, tá? Claro que assim, essas mesmas pessoas não valorizam tanto o Jean Lucas, um Caio Alexandre, fica muito em torno de Everton Ribeiro.
E aí é um pouco disso, sabe, Pacini? Eu acho, por exemplo, que aqui no Recife. Ricardo Novaes, o relato de Ricardo Novaes. Vê o Ferran Soriano, que é o gestor do Grupo City, cara que toma conta do Manchester City também. E só tinha YouTube do Bahia, o GE Bahia. Assim, tá ligado? É um cara com nome mundial assim, no futebol. E a cobertura foi local. O Botafogo de texto, eu estou trazendo para você agora, Pacini. O Botafogo de texto. Se eu tivesse citado naquela mesa que o Botafogo era SAF, eu acho que todo mundo sabia. Eu acho que todo mundo sabia. De fato, eu acho que houve uma. Da mídia nacional, tratou como algo menos relevante do que é o Grupo City comprar um time do tamanho do Bahia. Porque o Grupo City não comprou o Ituano. O Grupo City não comprou o Botafogo de Ribeirão Preto. Londrina, né? Se especulou Londrina. Exatamente, o Grupo City. Foi como o Red Bull, que é nem SAF, mas assim, mas o Grupo City assumiu. Assim. O Botafogo, o Bahia chegou a 74 mil sócios. 74 mil sócios. O Grupo City opera um gigante, pô. Um gigante que não tinha condição financeira de competir. E eu acho que isso foi muito, muito, muito relegado mesmo. Ficou assim, foi noticiado. Mas, como do mesmo jeito que foi do Vasco 777, né? Testou que resolveu ser mais pop, aparecer mais, ganhou mais mídia. Bom, vamos lá. Primeiro sobre a questão de Soriano, que Cássio tinha falado aí. Eu acho que a repercussão foi não tão grande quanto poderia, mas, por exemplo, o Botafogo hoje, a Eagle, né, tirou o rapaz que cuidava das contratações e negociações no Bayern de Munique e é hoje quem faz na Eagle. Ele que está trazendo a Almada para o Botafogo, por exemplo. Isso também não foi noticiado. Aí talvez seja uma questão do noticiário nacional, enfim, que olha com muito mais carinho para os 4 de São Paulo ali e para o Flamengo. Eu acho que existe sim essa questão. Mas, por exemplo, quando o Grupo City chega ao Bahia, eu acho que não foi feito um auê tão grande, muito pelo que é o conjunto do Grupo City em si, que não é só Manchester City. Aquela altura, por exemplo, que a gente ainda não tinha o Girona tendo feito a campanha que fez o Espanhol agora, era um grupo que geria, além do City, claro, que é um case enorme de sucesso. O Girona, que estava ali, né, vivendo a sua vida ali no Espanhol, sem chamar muita atenção de ninguém, aqui no Brasil. Um clube ali no Uruguai, um clube ali na Índia, um clube ali no Japão, e todos esses clubes sem ser grandes expoentes, né, a ponto de chamar a atenção em prol de um desequilíbrio nos seus campeonatos nacionais ou continentais e tudo mais. Então, eu acredito que parte dessa não supervalorização da chegada do Grupo City tem a ver com isso, tem a ver com imaginar que seria o Bahia. Um parênteses sobre o que você disse, assim, não tem problema nenhum, assim, mas só um parênteses sobre o que você disse. Quando Ferran Soriano veio ao Brasil e deu uma entrevista lá em Salvador, junto com Belitani ainda, ele falou, a frase dele aqui, ó, o Bahia é excepcional pelo seu tamanho, pela sua torcida, e assim será o segundo maior clube do grupo. Então, não, assim, não interessa. Dúvida que o Bahia, em termos de tamanho, de tradição, de história, é o segundo maior grupo. Não, isso já isso é fato, mas não. Mas para mim está claro que ele está falando assim em volume de investimento, de interesse, de foco, que será, porque assim, por tamanho, o Bahia, na verdade, era maior do que o Manchester City, se brincar. Antes de Manchester City ser comprado pelo fundo, acho que o Bahia era maior do que o City da Inglaterra. Cada um tinha 2 títulos nacionais e 2 títulos brasileiros, enfim. Mas aí depois, aí no ano que o City está comprando, o City é campeão europeu, aí já ficou muito para trás. Já, desde que voltou, desde 2008, quando foi comprado pelo fundo. Mas antes disso, era um time que estava até na 3ª divisão da Inglaterra. Mas ele fala que vai ser o segundo do grupo, interesse do grupo. Não é da vida, é da história, é do grupo. Então, assim, e tudo que você falou é verdade, sobre o Girona, sobre o Montevideo City Torque, sobre, enfim, são 10, 12 times, né? Mas perceba que era essa aspa que, por exemplo, você não sabia. Muita gente não. Era o gestor do Grupo City, o que opera o Manchester City, adquirindo o Bahia, no ano que o Manchester City está ganhando a Champions League, e dizendo que o Bahia vai ser o segundo maior clube desse grupo. tá entendendo, meu irmão? Assim, que a dimensão, sabendo que o fundo de investimento é um fundo de dinheiro infinito. Aí esse cara tá chegando e diz, esse vai ser o segundo maior clube do nosso grupo. Porra,
Isso aí é como aí vai numa roda. Nem sabe esse negócio, Fred. Aí as pessoas não sabem. Aí tá numa rodinha ali, pô, o Bahia, o cara não sabe que o Bahia é Grupo City, que isso. Aí de vez em quando fala na transmissão e não se dimensiona ainda que é uma potência, pô. Mas tem um ponto aí, Cássio. Tem um ponto que você citou. Veja, uma potência tem uma potência de crescimento ainda, né? O Bahia não está no tamanho que ele almeja, não. A qualidade do time, nada disso. Mas o que você fala, tipo assim, de ser o segundo do grupo, mas é exatamente o segundo em que sentido? Porque quando você vê o Cruzeiro fazendo esse investimento, a questão do Textor eu não vou nem colocar, não, certo? Porque o Textor, ele como figura, certo? Ele poderia estar em qualquer outro clube que Textor seria notícia, pela maneira de ser dele, entendeu? Que aí, se a gente pegar até a 77 do Vasco, por exemplo, também não tem nenhum dirigente lá que... Textor é pop, Textor Textor é mais pop. Assim, mas aí a sua pergunta está sendo quase a resposta, sabe, Minhoca? Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, o Bahia, para chegar numa prateleira, de fato, que é para a gente dizer assim, olha o quanto o Textor, e aí eu não estou falando da figura, não foi, olha quanto o Textor teve que gastar para montar esse elenco do Botafogo esse ano. Foi muito dinheiro. Olha o quanto o Cruzeiro está investindo agora. Por que o nome do CEO agora lá, o dono do Cruzeiro agora está sendo muito falado? Porque olha a quantidade de jogadores que ele está apostando. O Bahia, ele conseguiu ser destaque no começo da temporada quando, pegou o Carlos Alexandre, pegou o Jean Lucas, pegou o Everton Ribeiro, e foi quando a mídia, parte da mídia lá do Sudeste, falou assim, essa coisa não vai ter um limite não aí, porque o pessoal agora está comprando... O incômodo mas foi não gerado... é só comprar. Veja, não é só comprar, Minhoca. O Vasco comprou mais do que o Bahia. Sim, o Vasco gastou, quando fez o Vasco ano passado, comprou mais que o Bahia. O próprio Bahia gastou muito ano passado e quase foi rebaixado. Então seria uma tragédia, inclusive, para a largada do Grupo City. O que vai entrar na tela é só para colocar foto, só para ver quem é Ferran Soriano. Pode subir, por favor, a imagem. Pronto. E é com o Belitano, presidente do Bahia. Isso é no anúncio e tem aspas dele, só para falar assim que o cara veio para cá e foi assim uma coisa que ficou à parte, mas era o cara que faz o Grupo City. Foi em Salvador e tal. E o ponto, Minhoca, não é que os caras vão investir mais ou menos, não. Por isso que eu estava dizendo que você mesmo, a pergunta estava trazendo a resposta, porque Textor está investindo muito, vai fazer uma contratação espetacular agora para o Botafogo. Acho que vai ajudar para cacete o Botafogo. O Vasco, querendo ou não, está um rolo danado na SAF. Mas, enfim, também gastou muito dinheiro. A questão não é gastar dinheiro, não. Tanto é que muito torcedor do Bahia já se ligou. A questão é que, além do poder econômico, não é só o poder econômico. O poder econômico do Bahia foi muito grande, de repente pode deixar uma SAF maior. Mas o Bahia, de todos esses que apareceram até agora, o Bahia foi o que conseguiu, nessa SAF, o maior know-how. O know-how. Tipo, um grupo que gere, que consegue aplicar gestões. Até agora, de todas essas SAFs que chegaram no Brasil, a maior delas é uma que não é ainda tão falada quanto se devia. Claro, fala num programa, fala Seleção Sport TV, linha de passe, às vezes quando fala assim, mas não se analisa, posso até estar cometendo injustiça, desculpa, mas assim, não se analisa profundamente o real impacto de ter o maior grupo de muito clube ownership no mundo dirigindo o Bahia, pô. Então, o Bahia ele tem o recurso, como todos esses que você citou tem, mas tem muito mais know-how que a 77, muito mais know-how que a Tricorp do Coritiba, talvez não, mais know-how do que Textor do Botafogo, que querendo ou não, como é um cara que está nesse mesmo ramo, ele já dá para dizer que tem sua experiência. Mas o outro grupo já tem um dos principais clubes do mundo nesse momento. Então, o fator da análise, quando se fala do Bahia, não é só o poder econômico. Toda a SAF está chegando aí, meu irmão. Do Botafogo da Paraíba está fechando de 260 milhões. Dinheiro todo mundo está arrumando. Agora, arrumar o know-how, a gestão desse recurso, aí é para poucos. E o Bahia tem um dos maiores grupos que qualquer outro clube que tivesse conseguido estaria pensando, porra, meu irmão, a gente fechou uma boa aqui. E fecharam com o Bahia. E quando a gente fala que se tivesse Botafogo, foi só um exemplo. Mas se fosse com o Fluminense, tá? O Fluminense para cá. Se fosse o Fluminense, fechou com o Grupo City. Porra, meu irmão. Como é que não se analisaria isso? Meu irmão, Gabriel era live todo dia falando, meu irmão, isso aí. O Fred estava falando que Gabriel fez o torcer contra quem do Z4. O Gabriel fazer live da Premier League, para ver se alguém vem lá da Premier League para o Fluminense. Não, o debate é desse jeito. Eu concordo com o que você está mencionando. O dinheiro, obviamente, ele não é o principal norte disso. Porque se a gente olha também, eu vou falar até no cenário mundial,
o PSG gastou muito dinheiro para conseguir uma Champions e não conseguiu, né? Chegou no máximo numa final. O próprio City também, ele teve que ter o melhor treinador hoje do mundo para tentar para ganhar o título da última temporada. Mas é porque eu vejo que no Brasil, como a gente sempre trabalha com um leque maior, né? Nesse contexto, por isso que o começo do debate o Bahia vai ter condições de brigar pelo título? No recorte atual, a gente diz que sim. Mas para se manter, de fato, brigando, ele vai precisar fazer contratações melhores. Porque mesmo fazendo contratações boas, talvez nem seja suficiente ainda. Porque é muito difícil. Por isso que eu acho que os outros estão encorpados há alguns anos, né? Esse time do Flamengo, isso, a base desse time do Flamengo está há quantos anos aí? Exatamente. É o que o Arthur mencionou, foi o Passinho que falou. Você precisa estar habituado a jogar isso. Todo ano você está brigando na parte de cima. Todo ano você está brigando na parte de cima. Até se acostumar, tipo, a partir de agora, é uma equipe que você torce para o pessoal da parte de baixo, né? Torce para o Bahia ganhar aí, pô. Torce para o Bahia ganhar porque tá tirando ponto da galera de baixo. Hoje, o Bahia está vivendo essa experiência, que é, e aí, claro, né? Sendo uma SAF, você imaginar que pode brigar. Mas eu ainda acho que é, como diz Passinho, uma terceira prateleira aí, mas pode brigar. A depender do contexto, abrir um caminho, dá para brigar pelo título. Deixa eu só terminar aqui, Fred, só rapidinho, só encerrar aqui meu comentário, porque eu acho que eu não fui claro o suficiente. Estou vendo aqui os comentários do chat. Primeiro... Ou foi equivocado, né, jovem? Oi? Ou foi equivocado. Não. Nesse não, caso, tô brincando, pode seguir. Eu não fui claro mesmo, porque, por exemplo, eu vi comentando ali, Pacino não sabe o que tá falando. O time A, B e C foi campeão nacional sendo o Grupo City. Eu deixei bem claro. Eu falei que esses times, que não o Grupo City, não conseguiram ter uma relevância a ponto de ser notícia aqui no Brasil. Na época que o Bahia estava fechando o Grupo City. O Mumbai City não era notícia no Brasil, por mais que tenha sido campeão ou não sei. O Girona mas nem precisava ser. Os times de teste também não eram. Não eram, mas justamente, eu tô falando, a repercussão do Grupo City no Bahia não foi menor do que a repercussão de quando o Textor comprou o Botafogo, em questão de grupo em si. A Igor, inclusive, quando o Textor compra o Botafogo, ela tinha uma parte do Crystal Palace, só a ponta, não tinha Lyon, não tinha Molenbeek, não tinha ninguém. A do Botafogo é maior porque foi a primeira, né? A primeira grande, né? Mas o meu ponto é esse, nenhum time do Grupo City, além, obviamente, do Manchester City, tinha chegado no Brasil, na grande mídia, essa relevância toda. Então, ainda eram cases meio nebulosos. Segundo ponto que eu vi aqui no chat, Pacini tá falando isso porque é da mídia do eixo e, times do Nordeste incomodam. Meu camarada, assim, eu tô 1h30 da manhã aqui, sem nem precisar, que eu tava aqui convidado. É a viagem da porra mesmo. Eu canso de fazer live no Timbucast de graça só para falar do Náutico na Série C, pelo amor de Deus. Né? Não estou incomodado com o Bahia de forma alguma. Eu fazia lives aqui no YouTube, eu tinha um canal aqui. Pode pegar uma live que eu fiz com o Barbaço na pandemia, falando que eu achava o Bahia, por exemplo, muito maior que o Atlético Paranaense, que é um time do Sul. Então, calma aí, pelo amor de Deus. Uma hora dessa da manhã, vai falar que eu sou mídia do eixo. É só um ponto divergente. Eu acho que eu tô divergindo um pouco de Cássio, Minhoca também. Cada um vai ter uma opinião, que é normal, questão de debate, mas, pelo amor de Deus. Só para dar uma contribuição rápida, Fred, bem curto mesmo. Eu acho que hoje em dia até se fala muito assim do Grupo City no Bahia, talvez pelo Bahia ter chegado a esse protagonismo, né, nesse campeonato. Mas eu acho que na chegada já merecia, e aí eu vou pegar o exemplo de Pacini, por exemplo, com o teste, eu acho que a chegada da SAF do Grupo City no Bahia deveria ser muito mais notícia do que a chegada de Textor, né? Porque, querendo ou não, como o Pacini falou, Textor chegou, o único clube dele era o Crystal Palace. Se você falar na rua com a galera o que é o Crystal Palace, ninguém sabe o que é isso. Ninguém vai saber que time é esse. O City todo mundo sabe. E por mais que os outros times eles não tenham o sucesso do Manchester City, mas assim, nem tem como ter. Eu acho que o exemplo, grupo Arthur, vai ter. O exemplo que Cássio deu do Fluminense, para mim, é perfeito. Se fosse o Fluminense, meu amigo, veja só. E tem também questão de valor, Fred, porque quando chegou no Botafogo foi 400 milhões, eu acho. Que foi mais ou menos o mesmo valor do Cruzeiro, né? Que depois se descobriu que esse valor do Cruzeiro era meio nebuloso, que tinha umas garantias e tal.
O Bahia chegou com 1 milhão. Também, né? Esse valor já joga muito para cima também. Tanto que os valores pararam até de ser relevantes. Exatamente. Eu ia comentar isso. O valor passa longe de ser o relevante, até porque, como o Cássio bem destacou, é o mínimo. Muitas vezes depende ali do que é que você está colocando dentro da conta, né? Tipo, tem tanto que é dívida, tem tanto que é estádio, tem tanto que é alguma coisa. Então, o valor por si só ele não vale muito. Mas no começo, era a manchete assim, né? E aí, quando você pega um Bahia, por exemplo, por 1 bilhão, se você pega um valor que era aquela primeira leitura, pô, quer dizer que o Bahia está valendo, entre aspas, não é exatamente isso, mas a notícia que se tinha, e para o público geral ficava essa imagem, está valendo 2,5 vezes mais do que o Cruzeiro, 2,5 vezes mais que o Botafogo. Então, até esse tipo de visão, sabe, eu acho que não teve muito. Então, eu acho que realmente a repercussão foi menor, mas eu vejo que nesse momento como está ganhando o espaço, né? Está mostrando dentro de campo ali essa mudança de chave, porque ano passado isso não aconteceu no Bahia, está virando mais notícia. Lembrando que isso foi notícia de novembro para dezembro de 22. 22. Isso. De 22. Ainda no finalzinho da Série B ali, né? Ei, mas eu não queria esticar, não, mas. Não estique, não, porque é uma noite de decisão ainda aqui, viu? Uma madrugada. Fábio precisa... Esse debate não estava programado, mas foi um ótimo tema. Sim, porque por exemplo, até para colocar a visão do Pacini, por exemplo, eu acho que não foi tanto, mas eu acho que, enfim, que o fator surpresa do Bahia ainda existe assim, sobre a gestão da SAF do Bahia. Mas, enfim, se o Bahia permanecer por mais tempo lá, esse debate vai voltar outras vezes, certamente. Talvez nem aqui, talvez até fora daqui. Tomara que até volte aqui. Bastidores. É bem rápido, Fred. Só para concluir mesmo. Eu acho que ainda tem um ponto mesmo do tipo de contratação. E aí eu nem acho que isso é errado do Bahia, não. Acho que o Bahia até está fazendo bem certo quanto a isso. Eu acho que outras conseguiram chamar mais atenção com determinados nomes. Payet, essas coisas assim. E o Bahia, o City, né, o grupo City, não foi muito nessa linha. Não foi muito nessa linha. Eu acho que aí já é um segundo momento, Minhoca. Porque, por exemplo, a 777 com o Vasco... Vamos colocar um ponto final. Vamos colocar um ponto final no debate. Vamos colocar um ponto final no debate. É importante colocar um ponto final, tá? Porque 1h40 da manhã, Fábio mesmo está esperando aqui. Bastidores, perguntaram aqui que horas vai começar o Eurogames. Eu disse, veja só, assim que calarem a boca. E a turma hoje resolveu pegar esse tema para criar, né? Eu nem me lembro. Culpa de Pacini.